Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Política ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Tudo bom, Caião? Joia! E aí, turma, tudo bem? Caião, e esse nosso episódio, em véspera de 7 de setembro, eu achei que o convidado de hoje, ele combina bastante com essa efeméride, você concorda? Tudo a ver, não poderia haver alguém melhor para abordar esse tema com a gente. Pois é, e a gente vai debater sobre quais assuntos, Caião? Olha, a gente vai falar sobre um assunto que está meio fora de moda no Brasil hoje, embora o nosso convidado conteste isso com veemência, apresentando inclusive dados. A gente vai falar de nacionalismo, a gente vai falar também de Amazônia, muito importante, a gente vai falar profundamente acerca desse tema, porque o convidado também tem ampla vivência no assunto. E por fim a gente vai falar das nuances, né? Como o convidado entende que vai se dar o 7 de setembro de 2021. É isso, gente, não percam. Estamos aqui hoje com alagoano de nascimento, jornalista de formação, que atua desde jovem no campo da política, foi vereador e deputado federal pelo estado de São Paulo, foi presidente da Câmara, foi ministro de Estado, hoje edita o portal Bonifácio e acaba de lançar o livro O Quinto Movimento, no bojo do lançamento da sua pré-candidatura à presidência da República. Estamos aqui com Aldo Rebelo. Muito obrigado pela presença. Tudo bom, ministro? Boa. Um abraço, Lívia. Um abraço, Caio. Um abraço a vocês. É uma alegria poder conversar sobre temas de interesse do Brasil, de interesses do nosso país, tá bom? Um grande abraço. Ótimo. Obrigada. Ministro, o senhor tem uma origem humilde, né? O senhor teve um pai que foi vaqueiro, né? Trabalhou até na fazenda de um senador da República. Origem de um estado muito pobre também, o Alagoas. O que o senhor considera ter sido aquele elemento diferencial na sua formação que te possibilitou alçar voos tão altos no Brasil, como político e como intelectual? Em primeiro lugar, eu acho que foi a minha mãe, tá certo? Uma mulher que ficou viúva com 27 anos, já tinha, com 27 anos, tido 8 filhos. Eu era o mais velho, com 9 anos. Minha irmã mais nova tinha 6 meses quando meu pai morreu. Mas minha mãe tomou conta da família, proveu todas as necessidades, não apenas as materiais, mas principalmente as emocionais, as espirituais, o conforto de uma família, com sacrifício, mas que tinha uma família, oferecia esse amparo. Além do mais, também teve a família prolongada, né? Um primo do meu avô, na verdade, né? Um primo do meu avô, que também me acolheu em casa, e depois eu fui para um colégio agrícola. Depois da família foi o Estado. O que é que o Estado ofereceu? Um colégio agrícola em regime de internato, onde você podia ir para fazer o ginásio. Veja só qual era o conceito. Não era só para fazer o curso técnico. Uhum. Se você não acolhesse a criança, ainda com 11 anos, 12 anos, porque as cidades não dispunham do ginásio, você tinha que fazer o ginásio antes do técnico, e você já fazia no colégio agrícola, no internato. Colégio Agrícola Floriano Peixoto. Havia muitos desses colégios espalhados pelo Brasil. A minha ideia é que o Brasil deveria voltar a apostar num grande número de escolas técnicas em regimes de internato. Eu acho que isso seria uma grande solução para o Brasil. Escolas técnicas em regime de internato. E não era só para dar o ensino técnico, o ensino médio, para dar todo o ensino fundamental. Acho que seria uma coisa muito boa, porque o Estado acolheria essas crianças com algum tipo de carência, né, de dificuldade material, e eu fiquei assim, com um sentimento de que essa escola, esse colégio agrícola, foi muito importante para a minha vida. Aí depois eu me encaminhei já numa outra situação, mas num primeiro momento foi a família, foi a minha mãe, que foi o estado de bem-estar social, que no Brasil não existia, e que é a família que resolve. Né? A mãe, a família, o primo, o tio, a tia,
uma tia, irmã do meu pai também, que ajudou, outra tia, irmã da minha mãe, e depois o Estado com a escola, Colégio Agrícola, e depois a Universidade Federal de Alagoas, onde eu ingressei no curso de Direito e fui morar na residência universitária, porque se não tivesse a residência universitária, eu também não teria condições nem de pagar uma universidade e nem de morar por conta própria, tá certo? Precisava ter uma residência universitária. Então, a família e o Estado são as duas instituições às quais eu devo, em parte, pelo menos, a minha trajetória. Ministro, tem alguma memória afetiva específica da época que o senhor morava em Viçosa, a qual você recorre várias vezes quando você está angustiado, com medo? Você consegue me descrever alguma? Especificamente, não. A minha infância foi uma infância muito pobre, no meio muito, muito pobre. Meus colegas de futebol eram meninos humildes. Uhum. Alguns eram cortadores de cana, outros trabalhavam no serviço braçal, mas era o meu ambiente. Mas era uma infância assim, realizada, né? Porque Uhum. nós tínhamos perto um rio, onde podíamos tomar banho e apanhar a cistosoma, esquistossomose. Tinha, tinha muita mangueira para tirar manga, tá certo? Para Ó, o subir senhor nos já está pés de manga. descrevendo um monte aí. Ó. O senhor falou que não tinha, mas já descreveu um monte. Então é o seguinte, era o futebol, né? O sonho de jogar futebol. Fim de semana a gente ia jogar futebol. Tinha o nosso futebol. Tinha as mangueiras, o rio, para pescar, para tomar banho. E tinha escola. Né? No curso primário, uma professora que me marcou muito, professora Laurita Rodrigues de Moura. E o que era que me marcava nessa professora? Era o amor que ela dedicava às crianças, aquele ofício. Uhum. Aquilo nos transferia um sentimento de dever muito grande, de responsabilidade. Você não podia decepcionar uma criatura daquela que se entregava, que renunciava a tudo em favor do aluno, da aprendizagem. Então, você se esforçava, em parte, para corresponder à dedicação e ao amor daquela professora. Você não queria decepcioná-la, entendeu? Não era só com medo de tirar uma nota baixa e a tua mãe te castigar por isso, né? Era o medo de decepcionar essa professora. Por quê? Porque, além de nos ensinar, ela ainda, no fim de semana, nos levava para a casa dela para ensaiar Caramba. canto, jogral, teatro, ensinar coisas que não estavam previstas no currículo normal de ciência, história, geografia, desenho. Ela levava para casa. Eu sei que a gente aprendia a declamar, aprendia a recitar, fazia jogral. Essa professora. Então, o esforço que ela empregava na nossa aprendizagem, a história, ela nos fazia no curso primário, redigir nas efemérides, a gente tinha que fazer uma biografia. Eu lembro das biografias que eu tinha que fazer. Eu fiz do Castro Alves, eu fiz do Deodoro, eu fiz do Tamandaré, de vários desses próceres da independência, da construção do Brasil, eu aprendi com ela. Né? Tinha um mapa mundi na sala de aula, né? Tão alto que a gente, para ver tudo menino, tinha que subir no birô para olhar o mapa. E eu lembro que a gente comparava o Brasil com as grandes potências. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que havia uma rivalidade com a Argentina. Nós nunca tivemos essa rivalidade com a Argentina. Nossa rivalidade era Inglaterra, era com os 5 grandes, com as 5 potências. Nós comparávamos o Brasil era com Estados Unidos, Rússia, na União Soviética, Inglaterra, França. Né?
Nem a China. A China para nós não era, eram os quatro grandes. A China para nós também não era páreo. A gente comparava o Brasil com essas quatro potências. Era essa a nossa visão do Brasil, uma visão de um país gigante, de um país que tinha grandes ambições no mundo. Isso eu aprendi no curso primário. Ministro, indo agora um pouco para a política, né? Depois desse relato maravilhoso aí dessa professora que marcou sua vida. Professora Laurita, né? Isso. Laurita Rodrigues de Moura. Outra coisa que marcou a vida do senhor também talvez tenha sido a passagem pelo PCdoB, né? No partido que o senhor ficou por mais de 40 anos, se eu não me engano. PCdoB que ano que vem faz 100 anos, né? A luta dos comunistas começou oficialmente no ano de 1922. A gente aqui no Política ao Quadrado, a gente já entrevistou vários egressos do PCdoB, como o Ricardo Capelli, o Marcelo Ramos, que hoje é vice-presidente da Câmara, a deputada Lídice da Mata, e o que tem em comum entre eles é essa formação muito sólida na política, né, que o PCdoB proporcionou. Com essa recente debandada, eu diria, de vários atores políticos relevantes do PCdoB, o próprio Flávio Dino, que era a figura mais representativa. Como é que o senhor avalia esse impacto na formação de jovens quadros para o futuro? Olha, esse é um problema, é evidente. Antes de entrar no PCdoB, eu ainda no ginásio, testemunhei, ou acompanhei, pelo menos, a prisão de uma prima minha, que era militante do PCBR, estudante de economia na Universidade Federal de Pernambuco, e foi presa, foi torturada. E, naturalmente, numa cidade pequena, eu estava no ginásio, essa notícia circulou. E o Diário de Pernambuco chegou a noticiar que esse grupo era terrorista, que queria botar bomba, etc. E eu lembro que na sala de aula, o padre, professor de português, o nosso professor fez uma fala, dizendo, olha, porque ela tem uma irmã que estudava na mesma sala de aula comigo. E o padre diz, olha, a Marivone, irmã aqui da Sônia, foi presa. Eu quero dizer a vocês que ela é uma moça muito boa, muito justa, que quer o bem do país, quer o bem de todos, e fez uma defesa assim, muito enfática dela. Né? Uma defesa assim, não ideológica, mas uma defesa pessoal. E quando ela saiu da prisão, eu naturalmente a conheci. E a primeira recomendação para ler um livro de Jorge Amado partiu dela. Acho que ela foi assim, a primeira influência que eu tive assim mais próxima, familiar, na política, pelo lado da esquerda. Depois ela casou com um dirigente do PCdoB lá de Alagoas. E eu terminei ingressando no PCdoB, quando entrei na universidade. Antes de entrar no PCdoB, na universidade, eu já me interessei pelo movimento estudantil, eu entrei em 75, né? E fui morar na residência universitária. Essa residência universitária era um ambiente de muito debate intelectual, tinha muita gente de esquerda, gente que veio da AP, gente que tinha influência do PCB, gente que tinha influência de tudo quanto é lado. E nesse ambiente, eu terminei entrando no PCdoB em 77. Né? No movimento estudantil, eu já tinha começado em 75 mesmo, essa geração que entrou na faculdade, reorganizou o movimento estudantil. E aí era um ambiente intelectual muito dinâmico, muito vivo. Nós líamos não só esses clássicos da economia, do Celso Furtado era muito lido, os escritores brasileiros, os latino-americanos, o Vargas Llosa e o Garcia Marques eram muito lidos nessa época, os contistas brasileiros, o Domingos Pellegrino Júnior e outros, e a Maria da Conceição Tavares, que tinha escrito um livro, já era conhecida também. E quando eu entrei no PCdoB, aí me deparei com um ambiente também de muita curiosidade intelectual, havia um estímulo muito grande à leitura,
Nós acompanhávamos o jornal Movimento, que foi um semanário criado em 75 pelos fundadores do Opinião, Raimundo Pereira, que é um grande jornalista, e eu era o responsável pela sucursão do escritório, pela representação do jornal Movimento. Nós discutíamos, acompanhávamos. E o PCdoB teve essa importância na formação de muitos quadros, muitos quadros. Eu às vezes, comparo o PCdoB como esses clubes de futebol, né, que são formadores, tá certo? Eles formam. Né? E foi nesse ambiente. E o que era que nos levava ao PCdoB? Era a questão democrática, tá certo? Nós vivíamos num regime onde havia censura, não se podia nem ouvir. Imagine que nós tínhamos que ouvir música de Chico Buarque, trancados no centro acadêmico, Geraldo Vandré era proscrito. Então, era um ambiente assim de luta pela democracia, a luta a luta anti-imperialista, que era marcada pela guerra do Vietnã. Todos nós tínhamos ali um sentimento de solidariedade ao Vietnã. Quando teve a Revolução Nicaragüense, também teve apoio. Então, a luta anticolonial dos países africanos de língua portuguesa, nós acompanhávamos, né? Acompanhamos a libertação de Angola, Moçambique, a Guiné-Bissau, líamos muito o Amílcar Cabral, o Agostinho Neto, o Samora Machel, tudo isso era familiar, nós líamos, eu comprava esses livros, os brasileiros que viveram em Moçambique escreveram um livro, Caiamaço, Moçambique, Primeiras Machambas, nós líamos os textos do Amílcar Cabral, que era um quadro muito teórico, muito importante, o Samora Machel, as poesias do Agostinho Neto. Então, o segundo item dessa plataforma era a luta anti-imperialista. Né? E a questão do Brasil, da memória, da história do Brasil. Né? Era isso. Eu acho que, com o tempo, essa agenda, principalmente depois da queda do muro, ela foi sendo abandonada e foi sendo construído esse caminho dessa agenda identitária, a agenda centrada nas coisas dos indivíduos, na biologia. Eu não estava disposto a me desgastar numa disputa do PCdoB por conta disso. Eu senti que esse era o caminho que eles queriam seguir. Eu fui criado no PCdoB na ideia de que os movimentos sociais eram a correia de transmissão do pensamento estratégico do partido. E vi a reversão desse princípio, o partido se transformar na correia de transmissão das plataformas, das corporações e dos movimentos identitários, tá certo? Eu não queria viver essa experiência, tá certo? Preferi sair, tenho boas relações, tenho amigos lá, ontem mesmo estive em Brasília, visitei lá o Renildo, o líder, ajudo aqui quando posso nas campanhas, 2018, 2020, mas não tenho nenhuma identidade com esse caminho, tá certo? Não tenho. Ministro, então, assim, o senhor acha que o senhor foi mudando também, porque o senhor disse que o senhor saiu só em 2017, né, do PCdoB, foi isso, né? Mas o senhor disse que a agenda veio mudando desde do fim, né, da bipolaridade. Por que o senhor demorou tanto tempo, assim? Foi um processo que demorou para ser reconhecido? O senhor achava que poderia mudar alguma coisa? Por que o senhor esperou tanto? Não, teve um processo de disputa de ideias. Eu era um quadro com algum nível de influência, inclusive teórica, dentro do PCdoB. E houve momentos de certa disputa do plano das ideias. Eu lembro que foi um momento desse, foi 2000, os 500 anos, quando a agenda identitária pressionou para você renegar os 500 anos, como se fosse uma... Eu lembro que a Marilena Chauí escreveu um livro sobre os 500 anos, cuja última sentença, a última frase, não valeu a pena. Tá certo? E aquilo me marcou profundamente. Eu digo, como é que não valeu a pena? Ou seja, nós somos o resultado de um processo que não valeu a pena? Eu digo, não, isso eu não vou aceitar. O nosso processo é um processo desencontrado, de
de conflitos, de altos e baixos, mas o Brasil forjou uma civilização nova, diferente. Eu sou herdeiro da interpretação do Bonifácio, do Gilberto Freire, do Darcy Ribeiro. Certo? Eu não sou um renegado da história do Brasil. Esse momento foi um momento de disputa das ideias. Uhum. E acho que nós conseguimos vencer, porque eu lembro que a resolução que nós publicamos pelo PCdoB sobre os 500 anos é uma resolução de exaltação aos 500 anos, à civilização brasileira. Uma exaltação crítica, mas uma exaltação. Eu lembro que depois, nas resoluções dos congressos, havia também esse embate, já a pressão identitária dessa agenda, mas eu defendia mais ou menos essas ideias que estão no livro do Quinto Movimento. Aí, depois eu vi que esse debate ia se acirrando, e eu via que essa agenda, que essa plataforma, que as corporações iam se assenhoreando, não só da agenda, mas do espaço político. As composições das direções passaram a se dar com base nesse critério, tá certo? Da representação das correntes identitárias. E eu senti que ali o resultado seria um confronto que sucederia ao conflito, e eu não queria terminar num confronto. As pessoas têm direito de seguir o seu caminho. Uhum. Ministro, e hoje em dia essas ideias, né, identitárias, nas palavras do senhor, elas estão mais fortes que nunca, né? Se no ano 2000 houve uma disputa e esse tom mais nacionalista deu a cara no Partido Comunista, agora existe essa emergência do identitarismo, e levando em conta até o artigo que criticou o senhor recentemente, da professora Maria Hermínia Tavares, eu queria saber como o senhor vislumbra a recuperação desses ideais nacionalistas para o futuro, porque tanto nos partidos quanto na academia, o que a gente vê hoje é uma ideia de que o nacionalismo está embolorado, nas palavras dela, né? Está fora de moda. O senhor tem como recuperar essa ideia para o Brasil no futuro, no presente? Não tenha dúvida. O identitarismo é uma ideologia no pior sentido da palavra, ou seja, é a substituição da realidade por uma ideia ou por um conjunto de ideias. Tá certo? A ideologia deve ser a projeção de uma sociedade que você quer construir a partir de um conjunto de ideias. Tá certo? Não é a substituição dessa realidade pelas ideias, é a transformação dela. Isso é que é a ideologia. A ideologia, no mau sentido da palavra, é isso. É essa coisa que a professora defendeu. Ou seja, a despeito da realidade indicar que há uma luta entre os dois nacionalismos presente, eu dei lá o exemplo do nacionalismo das vacinas. Isso aí não sou eu que estou dizendo. Ou seja, a literatura política contemporânea deu conta de que esse fenômeno existiu e existe. O nacionalismo das vacinas, o confisco de equipamentos, de vacinas, o decreto do presidente Trump, dizendo que as empresas farmacêuticas americanas tinham que atender prioritariamente os americanos. Decreto que foi mantido pelo presidente Biden, a negação da vacina aos mexicanos, aos vizinhos. Então, como é que essa coisa do nacionalismo embolorado? Ela chega a admitir que é uma contradição, que, de fato, isso influencia, essa ideologia nacionalista influencia todos os partidos. E as três armas, que ela confundiu com as três forças. Mas isso está presente. Recentemente, eu citei também, há 2 anos, eu acho, 2018, 2019, a Foreign Affairs, que é a principal revista, é a formuladora da política externa do Estado oficial americana, fez uma edição especial com a nata da intelectualidade americana,
escrevendo uma série de ensaios. Eu, inclusive, publiquei uma resenha desse número no portal Bonifácio, uma resenha desse número, feita por um colaborador nosso, Felipe Quintas, que eu pedi para ele, faça a resenha. E tem o ensaio lá de uma professora que ela abre dizendo exatamente isso, que o presidente da Academia Americana de História disse que é preciso que as universidades americanas relancem o estudo da história nos Estados Unidos. Relancem, porque daqui a pouco os americanos não sabem mais quem são, porque não sabem mais quem foram, tá certo? E ele diz isso. Por que é que você ensina história? Porque é a história que dá o sentido à tua contemporaneidade. Por que é que você existe? Por que é que você é uma comunidade nacional? Quais são os laços? Quais são os liames? Quais são as características comuns a essa sociedade tão diversificada, tão complexa e tão desigual? Estou falando da América. Sim. A mesma coisa se aplica ao Brasil. Por isso que eu disse, quem sabe, lendo a Foreign Affairs, a professora volte a valorizar o ensino da história no nosso país, que foi tão abandonado. Há tempos aí também um historiador americano, numa entrevista às páginas amarelas da Veja, disse exatamente isso. O problema do Brasil é que vocês ensinam a história do país a partir do que deu errado. Na América, a gente ensina a história da América a partir do que deu certo. E numa história dos indivíduos, você tem um monte de coisa que dá certo e que dá errado, quanto mais numa comunidade nacional. Você tem um monte de coisas erradas, de mazelas, tá certo? De morbidez, de crimes. E você tem as epopeias de virtudes, de realizações heróicas na construção da nacionalidade. Eles escrevem pelo que dá certo. A gente escreve pelo que deu errado. Isso foi a observação desse historiador americano numa entrevista à Veja. Então, está aí. E acho que esse nacionalismo, o bom nacionalismo, isso é um ensaio de 1921, publicado pelo professor Licínio, a comemoração dos 20 anos da Constituição de 1891, uma coletânea de ensaios, um deles, que é o ensaio do Pontes de Miranda, ainda muito jovem, e o Pontes de Miranda faz essa distinção, tá certo? Ele não falava nem do nacionalismo, ele falava do socialismo. E ele dizia o seguinte, olha, o socialismo estava surgindo como um debate, ele dizia, o nosso vai ser nacionalista. E aí ele dizia, porque existe o nacionalismo deles e vai existir o nacionalismo nosso. O nacionalismo de quem domina e o nacionalismo de quem não quer ser dominado. Isso é uma coisa evidente, tá certo? Isso aí foi o que marcou os processos de descolonização, os processos de luta pela emancipação desses países, essas guerras, agora mesmo no Afeganistão, a do Vietnã. Você dizer que não existe, sinceramente. Mas, ministro, se por um lado existem grupos defensores de políticas identitárias que fazem um debate descolado dos aspectos da vida material, aí fica aquela conversa tautológica, hermética. Se por um lado isso é verdade, existem esses grupos, por outro também é verdade que os grupos como mulheres, deficientes, negros, os LGBTQIs, contemporaneamente a gente não tem um espaço consolidado aqui no Brasil, e o pior, vítimas de preconceito, de racismo, misoginia, transfobia, homofobia e etc. Para ficar só na seara das mulheres e na política, no Brasil hoje a gente tem apenas 15% dos nossos parlamentares são mulheres. E a média da América Latina e do Caribe é 31%. E isso 30 anos depois da gente ter promulgado uma Constituição que tem o nome de cidadã. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, como que fecha essa conta? Porque parece que os dois extremos estão errados, né? Olha, eu me debato com essa agenda desde a juventude. Né? Uhum. Como é que nós promovíamos a participação das mulheres? Eu lembro, no movimento estudantil, nós precisávamos
que as mulheres participassem com mais peso no movimento estudantil. E tivemos uma representação importante, né, lá na Universidade Federal de Alagoas, das mulheres. Depois, nessas funções que ocupei, tomar o caso do Ministério da Defesa. Uhum. Nós tínhamos um grupo de trabalho de valorização da presença da mulher na área da defesa. Eu reuni esse pessoal. A primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer a participação das mulheres na construção do Brasil, desde o seu comecinho. Por onde é que nós começamos? Eu dizia, primeiro, as 2 capitanias no Brasil que prosperaram foram administradas por mulheres. A de Olha, São não sabia. Vicente e a de Pernambuco. Tá certo? A de São Vicente foi Dona Ana Pimentel. O marido, que era o capitão Moro, recebeu uma missão lá para a Índia, o Martim Afonso de Souza, e ela assumiu a capitania. E fez coisas maravilhosas. Essa mulher foi quem trouxe a primeira mostra, o primeiro rebanho bovino do Brasil, ela trouxe de Cabo Verde. Eu tenho dito que ela é a matriarca, ela é a madrinha, ela é a patrona da pecuária brasileira. As primeiras vacas que desembarcaram no Brasil foi ela que trouxe. Ela autorizou o pessoal a subir a serra para passar do limite de Tordesilha que os portugueses não queriam. Então, essa mulher foi uma realizadora. A capitania prosperou. A outra foi a de Pernambuco, que era a dona Beatriz de Albuquerque. O marido, Duarte Coelho, Duarte Pereira, foi para a Índia também. E ela assumiu a capitania, ela e um irmão, chamava Jerônimo, que casou com a Índia, com a Maria do Espírito Santo Arco Verde, sob os auspícios do sogro, que era o cacique Arco Verde. Outra capitania que prosperou. Uma terceira que prosperou, porque o marido morreu e ela assumiu, foi a do Espírito Santo também, que era uma mulher que assumiu por lá. Mas não teve o mesmo sucesso de Pernambuco e de São Vicente, que é São Paulo. Eu digo, então, as matriarcas indígenas, foram essas matriarcas, essa nobreza indígena, aqui de São Paulo, a Bartira, que casou com João Ramalho, também num arranjo feito pelo pai, que era o cacique Tibiriçá, a de Pernambuco, os descendentes da Índia Bartira estão por São Paulo até hoje. Eu tenho amigos que têm netos que chamam Tibiriçá e netas que chamam Bartira, hoje, em homenagem a essa antepassada. Ele, quando faz o batismo da neta, ele chama os índios, faz as ocas e chama os índios porque são parentes. Estão aqui em São Paulo. Na Bahia, foi a Índia Paraguaçu, que tem lá um monumento muito bonito a ela, que casou com outro português, o Diogo Álvares, o Caramuru, também sob os auspícios do pai, do cacique do Paraguaçu, cacique lá da Bahia. E a outra foi a de Pernambuco, a Maria do Espírito Santo Arco Verde, que casou com o Jerônimo de Albuquerque, irmão dessa... Digo, então, o Brasil deve a essas matriarcas indígenas muito da sua... Mas não é apenas a origem, a herança do sangue, é a herança dos costumes. O brasileiro saiu daí. O Darcy Ribeiro conta essa história de uma forma tão bonita. Que assim, então, como é que surgiu o brasileiro? Ele diz, o brasileiro era o filho da Índia com o português, que não se reconhecia índio porque índio não era, e não se reconhecia português porque português não era. Ele não era português, não era índio. Falava o idioma da mãe, porque era criado por ela. Ele procurou, então, uma outra identidade. A única identidade possível era de brasileiro, que era uma identidade, em parte, índia e, em parte, europeia, portuguesa. Cadê os negros? Cadê os negros? Chegaram depois. Depois, né? Chegaram depois. Aí, quando os negros chegaram, o brasileiro passou a ser exatamente a miscigenação do índio com o africano, com o português.
que é o que o grande sociólogo mexicano, que impressionou quando passou por aqui, o Zé Vasconcelos, e escreveu um livro clássico chamado A Raça Cósmica, ele escreveu A Raça Cósmica pelo que viu no Brasil. O que é a raça cósmica? Ele disse que era a raça do futuro, a humanidade do futuro, que era a fusão dos 4 grandes troncos civilizatórios: o indígena, o africano, o asiático e o europeu. O Brasil, o asiático, só chegou lá pelo século XIX. Nós fomos, então, o tronco dos africanos, que os viajantes europeus já tinham descoberto isso. Até um descreveu dessa forma, que a nossa civilização era como se fosse um rio de 3 grandes afluentes: o afluente indígena, o afluente africano e o afluente europeu. Essa é a nossa civilização, não é miscigenada só no sangue, e nem principalmente no sangue. Você lê o Euclides da Cunha, você vai ver a nossa miscigenação na religiosidade, a lavagem do Bonfim, as mulheres negras africanas lavando a igreja, a Nossa Senhora da Conceição transformada em Iemanjá, o São Jorge transformado também numa divindade africana. Ou seja, é o sincretismo, é a miscigenação, a música, o aleijadinho, o barroco. Pô, é isso que hoje estão querendo destruir? Não. Então, é o seguinte, o reconhecimento da presença e da participação da mulher, eu dizia para essas meninas, eu dizia, primeiro nós vamos criar uma dívida do Brasil com as mulheres, uma dívida histórica do Brasil com a construção do país a partir da contribuição das mulheres. O reconhecimento dessa dívida é que vai permitir que o país acolha com mais generosidade a participação da mulher hoje na construção do Brasil. Perfeito. Ministro, eu queria partir para um tema de economia, ligado também ao agronegócio, né? A gente vai percebendo que recentemente o agronegócio se tornou o centro dinâmico da economia com a desindustrialização do país. E, consequentemente, esse maior poder econômico enseja um maior poder político, né, de grupos mais atuantes desse setor, principalmente a partir depois da Constituição, né? Então, assim, recentemente, a gente está vendo, no Senado está previsto uma alteração do Código Florestal para mudanças nas margens dos rios de cidades. A gente está vendo um debate em torno também do licenciamento ambiental. Dizem, né, principalmente essa bancada, que é muito burocrático você licenciar obras, etc. E tem também medidas que tornam a grilagem a partir de certa data legal, né? Grilagem recente tornando legal. O que o senhor acha desse movimento de maior poder político desse grupo do agronegócio, que não é todo o agronegócio, que está fazendo avançar essas leis que aparentemente são contra o meio ambiente? Existe uma incompreensão deles em relação à importância do meio ambiente para a nação mais biodiversa do mundo? Olha, esse debate envolve aspectos tão distintos, tão independentes, e começa por essa expressão que eu não acolho, que é agronegócio. Agronegócio são coisas muito distintas, porque o agricultor, aquele que está lá criando uma vaca, uma cabra, um carneiro, plantando uma roça de milho, de soja, essa é uma atividade. Sim. A outra atividade é a atividade da transformação, é uma atividade industrial, é uma atividade urbana, tá certo? Então, você colocar a fábrica de tratores no agronegócio, tudo bem, é agronegócio, porque quem compra trator, ninguém compra trator para ir passear, tá certo? Ou viajar pela cidade. Quem compra trator é para uma atividade agrícola. Então, é agronegócio. Mas não tem nenhuma afinidade. São coisas completamente diferentes. A fabricação dos insumos agrícolas, de adubo, a Pfizer é agronegócio, porque a Pfizer é quem acho que fabrica as vacinas, boa parte das vacinas.
para o rebanho bovino. É um grande negócio, porque você tem que vacinar 2 vezes por ano um rebanho bovino de 200 milhões, 220 milhões de cabeça, ou seja, só a vacinação da aftosa são 400 e tantas milhões de doses de vacina por ano. Então, isso é agronegócio. Mas é agronegócio? Isso é uma coisa só? Eu acho que não. Acho que é uma coisa completamente diferente. É a agricultura e a pecuária sustentando uma atividade industrial urbana. Eu vou com os metalúrgicos de Ribeirão Preto, na feira, na AgriShow lá de Ribeirão Preto, eu digo, olha, isso aqui é emprego metalúrgico, é emprego industrial, sustentado pelo campo, pela atividade agrícola. Bem, a outra coisa é o seguinte, existe na esquerda, nesse setor progressista, uma incompreensão muito grande, uma ignorância no sentido acadêmico, no sentido sociológico, muito grande do que seja o campo. Parece que o Brasil ser um grande produtor agrícola é uma morbidez, é uma deficiência nossa, é uma deformidade. Ora, os Estados Unidos são uma potência agrícola mais forte do que o Brasil. E não é uma morbidez para eles. Porque você não deve creditar à agroindústria a sua deficiência, a sua desindustrialização. O sujeito que está criando uma vaca em Araçatuba ou plantando soja em Sinop não pode ser responsabilizado pelo país ter se desindustrializado. Qual é a responsabilidade dele nisso? Quando, na verdade, se você for examinar algumas obras clássicas do ciclo cafeeiro, o café ajudou a industrializar o Brasil. Foi a acumulação cafeeira que permitiu, que criou um sistema financeiro sofisticado, e com o excedente do café, você começou a industrializar o Brasil. Está ali no livro do professor, acho que é Sérgio Souza, essa explicação. Então, você vai dizer que é a agricultura que desindustrializa o país? Não. A responsabilidade é outra. Eu acho que, se for bem aproveitada e bem encaminhada, a acumulação da agroindústria pode ajudar a industrializar o país, como já ajuda em parte. Você mantém essa indústria de equipamentos agrícolas, de máquinas. Aliás, a Embrapa que começou isso, eu conheço essa história aqui em São Carlos. Foram os alunos da Escola de Engenharia Mecânica, os pioneiros encomendados pela Embrapa, que queria uma produção de equipamentos agrícolas no Brasil, e eles fizeram engenharia reversa a partir de umas máquinas compradas nos Estados Unidos e começaram a montar essa indústria. Então, essa é a primeira questão. Então, não se atribua à agricultura e à pecuária ou à agroindústria o processo de desindustrialização do Brasil. Pelo contrário, bem aproveitado e bem encaminhado, essa acumulação no campo poderia ajudar a industrializar o país. Essa é a primeira questão. A segunda questão, não existe essa identidade. Os agricultores têm a sua influência, tá certo? Que não é tão grande, tem o seu peso, e os industriais ligados ao processo da agroindústria, eles têm também o seu peso, agora mesmo se dividiram. Uns lançaram um manifesto, lançaram... Sim. E as forças progressistas são hoje forças muito urbanas. Não conhece o que é o campo do Brasil, age com muito preconceito, com uma coisa atrasada, sem compreender que o conservadorismo do campo, dos agricultores, dos produtores rurais, tem que ser separado da sua função social. Tá certo? Sim. E é uma função social relevante, produzir alimentos, segurança alimentar num país como o nosso, que veio obter segurança alimentar recentemente, não é uma coisa com a qual você possa brincar. Mas, ministro, eu queria saber qual a avaliação do senhor em relação à política ambiental do governo hoje. O senhor acha que está normal, está ok? Ou existe, sim, uma pressão, principalmente da parte mais conservadora desse mundo que é o agronegócio, uma parte dele que tem mais influência política, que está passando leis antiambientais hoje? O senhor considera que está havendo isso ou não?
Não, não considero. Eu considero que as leis ambientais no Brasil são as mais rigorosas do mundo, não tem nada parecido, e que há uma burocracia na máquina do Estado antidesenvolvimentista, de criminalização do investimento e do desenvolvimento. Eu dizia para o presidente Lula, dizia para a presidente Dilma, com essa legislação não se faz 1 metro de estrada, não se faz uma ferrovia, não se faz uma ponte, não se faz nada. Licenciar uma obra no Brasil é uma coisa quase impossível. Os investidores estrangeiros, quando chegam aqui, a primeira coisa que eles fazem é contratar um escritório de advocacia para fazer um cálculo de quanto tempo vai levar o licenciamento ambiental. Perdi muitos investimentos como ministro, muitos. Uma empresa chegou aqui, o embaixador disse, olha, nós vamos nos mudar para a Argentina. Eu digo, por que, embaixador? Ele disse, porque eu tenho uma empresa de engenharia instalada no Brasil que não consegue contratar engenheiros porque só contrata advogados para lidar com a legislação dos senhores. Tentei fazer acordo de cooperação com os americanos para a produção de vacinas e soros. Eles sabiam que ia ter uma pandemia, os americanos sabiam disso. Há 15 anos eles já falavam isso para mim, desde 2004, 2005. Iam fazer um acordo com o Brasil para produzir soro e vacina, porque quando houvesse uma pandemia, eles não teriam capacidade de produzir, distribuir em tempo hábil para o mundo inteiro vacina ou soro. Então, eles queriam 3 ou 4 países como protagonistas desse esforço. E o Brasil, falaram comigo, o Brasil teria que cobrir a América Latina, a África Ocidental, a partir de 2 centros. Anápolis, que é um centro geodésico mais para a América do Sul e Latina, e aqui São Paulo para a África Ocidental. Além do mais, o Brasil teria um papel diplomático de levar a vacina em muitas áreas onde os americanos não entram por razões geopolíticas, diplomáticas, tudo isso. Por que não fizemos o acordo? Porque a nossa legislação não permite, você não tem como transitar com amostra, com isso, com aquilo, porque a nossa legislação sanitária, fiscal, tudo é muito complicado aqui. Então, eu acho que isso precisa fazer. Eu fiz um inventário no Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual é o meu inventário? O dossiê que eu fiz é o seguinte: quais são os obstáculos aos investimentos em ciência e tecnologia? Os constitucionais, os infraconstitucionais, as leis, as portarias, tudo era uma coisa horrorosa, tá certo? Ou seja, no Brasil, o investimento público e privado é criminalizado. A princípio, ele é criminalizado. Agora desembarcou aqui um grupo estrangeiro para impedir a construção de uma ferrovia lá no Centro-Oeste. Eu digo, como é que pode aqui, recebido por todo mundo? PT, PCdoB, espera aí, pessoal. Espera aí, recebeu para quê? Digo, tu acha que os chineses iam permitir que um grupo de subcelebridades europeias e americanas desembarcasse em Pequim para impedir a construção de uma ferrovia na China, ou na Rússia, ou nos Estados Unidos? Não, só aqui no Brasil. Então, eu acho que essa burocracia existe, tá certo? Não é o problema você ter na Amazônia, metade do país, uma lei que fui eu o autor da lei, que eu defendo, que 80% da propriedade não pode ser usada. Certo? E você acha que isso é um risco para a Amazônia? De jeito nenhum. O Bolsonaro tem uma retórica idiota. Tá certo? O Bolsonaro é um desastre. A política externa do Bolsonaro é um desastre, de confronto, de conflito. Ele que rearticulou, que ressuscitou essas ONGs. Ele que ressuscitou isso. Mas ministro... dizer que existe no Brasil um risco ambiental grave, não. Existe uma política do governo brasileiro que é desastrada, mas a nossa legislação é uma legislação muito boa. Mas é que parece assim, parece não, com certeza tem um desequilíbrio que é o seguinte: a gente tem os agricultores e os empresários do agronegócio que acham a legislação muito rígida, e o senhor está confirmando, na sua opinião, que é. E é mesmo, e eles têm razão. Tem o lado também das pessoas que ficam muito preocupadas com a Amazônia, que veem as queimadas, e que a gente está vendo
as mudanças climáticas mesmo, quem tem uma certa idade, tipo eu, já consegue perceber, sem ser especialista, que o tempo mudou mesmo, e existe um meio ali que eu acho que é a passagem da informação corretamente. Então, por exemplo, no caso da Amazônia mesmo, quando a gente está na escola, ela não é apresentada realmente como ela é, né? Porque as pessoas desconhecem muito quem são as pessoas que vivem lá, quais são as possibilidades. Então, acho que fica muito os dois extremos, né? A legislação é muito rígida, então a gente reclama, ou, nossa, está pegando fogo a Amazônia, a gente reclama também. O senhor tem alguma ideia para conseguir equilibrar esse tipo de reação? Claro que tenho. Porque as pessoas falam da Amazônia, Lívia, sem conhecer a Amazônia. Uhum. Uma parte não sabe nem localizar no mapa, principalmente essa mídia do Sul e do Sudeste, onde as redações são controladas pela agenda ambientalista, pela agenda das ONGs. Folha de São Paulo, Valor Econômico, eu conheço de perto. Essa gente não tem a mínima ideia do que é a Amazônia. Quando quer ouvir alguém sobre a Amazônia, vai na Avenida Faria Lima, no escritório de uma ONG, que não tem um biólogo, não tem um agrônomo, não sabe nem o que é a Amazônia. Nunca vai lá. Acha que vai escrever sobre a Amazônia a partir aqui dos jardins, onde tem seus escritórios. Eu ando na Amazônia desde menino. Quando eu estava na universidade, que fomos reorganizar a UNE, a União Nacional dos Estudantes, fizemos uma reunião aqui em São Paulo, numa comissão que ia reorganizar a UNE. E tinha que ir para a Amazônia, alguém tinha que ir para a Amazônia, fazer contato em Acre, Rio Branco, em Manaus, não sei o quê. Eu fui o voluntário, 1979. Comecei a andar na Amazônia ali. E nunca parei mais de andar na Amazônia. Conheço, mas não conheço de ouvir dizer. Conheço como parlamentar, fui várias vezes. Como ministro, todos os ministérios que eu ocupei, a agenda sobre a Amazônia, pegava um barco, subia o Rio Puru, subia o Rio Solimões, subia... Estava até vendo agora fotos minhas com Bolsonaro, com Genuíno, nos anos 90, Meu subindo Deus! no Rio Solimões, visitando a Amazônia, dormindo nos barcos. Então, eu conheço a Amazônia. Eu sei quais são os desafios da Amazônia. Da ciência e tecnologia, como ministro do esporte, como ministro da defesa. Aí você vai conversar sobre a Amazônia, quem é que sabe, Lívia, Caio, por exemplo, do estado do Amazonas? Ninguém nem imagina o tamanho do estado do Amazonas. 1.600.000 quilômetros quadrados. Seria o maior país da Europa. 3 vezes o tamanho da França. 5 vezes o tamanho da Itália. Só o estado do Amazonas. O Pará já é outro continente. Já seria também maior do que qualquer país europeu, fora a Rússia. Pois bem, o estado do Amazonas. Com 1.600.000 quilômetros quadrados, vocês sabem qual é a taxa, a área desse estado, o percentual da área do Amazonas que está ocupado, reunindo agricultura, pecuária, cidades, infraestrutura, reunindo tudo isso, quantos por cento do Amazonas? Uns 13, 15%? Não. Não? 2% e alguma fração. Não chegam a 3%. Tudo que foi antropizado, o que foi ocupado economicamente, demograficamente, no estado do Amazonas, não chegam a 3%. 97% e uma fração estão como Deus criou, ou como Cabral encontrou. Como é que isso vai ser destruído daqui para amanhã, minha gente? E um professor chega aqui no Valor Econômico e diz que está num processo de desmatamento irreversível. Não, isso não é sério. Não é sério. E, além do mais, o seguinte, o estado do Amapá, 80% do Amapá são parques já demarcados e terras indígenas, já demarcados. Os 20% restantes, mas os 20% restantes pode ser desmatado. Não, no bioma Amazônia, 80% tem que ser para proteção do meio ambiente. Então, rigorosamente, no Amapá, você pode ter de 4% a 5% disponíveis para atividade econômica. Em Roraima, que eu visitei N vezes, fronteira a fronteira com a Venezuela, com a Guiana, que são as duas fronteiras de Roraima, 70% são parques e terras indígenas.
Agora, tem desmatamento ilegal? Tem. Desmatamento ilegal, principalmente nas áreas públicas, que não são fiscalizadas. Porque você tem um satélite. Se você desmatar qualquer coisa, o satélite te dá o detalhe automaticamente, em tempo real. Só que o satélite não vai dizer se o desmatamento é legal ou ilegal. Você tem os dois. Queimada. Vocês estão aonde? Você está onde, Lívia? Nós estamos em Brasília, os dois. Brasília. Pois é. Eu estou em São Paulo, tá certo? Quando eu vou daqui para Barretos, Ribeirão Preto, Franca, Minha há 2 ou região, 3 ministro. anos. Nascemos lá, viu? Eu nasci em Ribeirão. Pois é. Era debaixo de fumaça. Sim. Queimada legal de canaviais. Entrando Até dentro de hoje tem casa, toda queimada fagulha. legal. Tudo legal, tudo legal. É o manejo agrícola da queimada. Na Amazônia tem manejo agrícola de queimada. O índio tem um manejo tradicional de queimada, que é a coivara, palavra tupi. Então, essas queimadas legais. Aí você tem as queimadas sazonais, que também são de origem natural, que você tem na Califórnia, que pega fogo, em Portugal, na Sibéria, na África, em todo canto queima, durante uma época do ano. Aqui também queima. Aí você tem, numa terceira faixa, a queimada criminosa. Você tem a queimada ilegal, a queimada criminosa. Mas aí aqui se mistura tudo. E parece que é tudo um crime hediondo. Só tem queimada criminosa, tem de tudo. Tem a queimada que é o manejo de uma agricultura de baixa tecnologia. Tem a queimada sazonal, de uma época de seca no ano que sempre queima no mundo inteiro. E tem uma terceira que é residual, que é a queimada ilegal e criminosa, que você tem também. Mas tudo isso se mistura. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: para a Amazônia, eu tenho uma plataforma para a Amazônia, de desenvolvimento para a Amazônia. Primeiro, só quais são os 4 pontos? Primeiro ponto é a soberania do Brasil sobre a região. Não está em debate, não se flexibiliza a soberania do Brasil sobre a Amazônia. Não se partilha com ninguém. É absoluto. Segundo, o direito dos amazônidas, são 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, ao desenvolvimento industrial, ao desenvolvimento agrícola, ao desenvolvimento científico, tecnológico, ao desenvolvimento da infraestrutura. É a região mais rica do Brasil, mais rica em biodiversidade, mais rica em recursos naturais, mais rica em minérios. A maior mina de diamante do mundo, vocês sabem onde fica? Não. Na Amapá, não. O Brasil é um produtor insignificante de diamantes. Produz quase nada. Os grandes produtores são africanos, Angola, Namíbia, a Rússia. Mas a maior província de diamante do mundo está na Amazônia. Está numa terra indígena, reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste, lá no estado de Rondônia. O senhor é a favor da exploração nessa terra? Do diamante? O senhor é a favor da exploração do diamante nessa terra? Mas qual é a dúvida? É evidente que sim. Mas não vai ser uma empresa estrangeira? Não vai ser uma empresa estrangeira que vai cavar tudo, levar um lucro, não deixar quase nada ali? E não desenvolve? E isso vai desenvolver de fato a região? Se acontecesse? Claro, é evidente que sim. Se você fizer, primeiro que tem que fazer uma concessão sob controle do Estado, tá certo? É subsolo, é propriedade da União. Verdade. Propriedade da União, é subsolo, tá certo? Uma parte desse diamante está saindo de contrabando, já está saindo pelo garimpo clandestino. Se você fizer uma coisa oficial, você vai repartir esse diamante, a riqueza, com os índios, com os ribeirinhos, com os municípios da Amazônia, com os estados da Amazônia. A outra parte vão ser divisas para o país, se você exportar. Se você não conseguir atrair uma dessas marcas de joias para processar esse diamante e já sair de lá com essa marca, com uma marca muito pesada, que é da Amazônia, joias da Amazônia, tudo isso você pode fazer. E a mineração é uma atividade de muito menor impacto ambiental do que a atividade agrícola. Se você examinar, Caio, a área de Carajás, são 8 mil quilômetros quadrados onde se produz ferro em Carajás.
Sim. Dos 8 mil quilômetros quadrados, é só uma partezinha que é minerada, que a terra é escavada. O resto tudo é área florestal. Vai ser, no estado do Pará, a área mais protegida e a área mais preservada, onde tem mais floresta. É a área do Parque de Carajás. Por quê? Porque está sob fiscalização, controle do Estado, etc. Então, essa área de diamante... Vou olhar no Maps, viu, ministro? Vou olhar no Maps isso. Eu vou olhar no Maps isso, porque é surpreendente, né? Pode olhar. Vou olhar. Parque de Carajás, você vai ver. Foi lá que eu vi também. Você vê até que é uma área verde, arrodeada por uma área já mais ou menos degradada. Então, você pode explorar esse diamante, o ouro que tem na área dos Yanomamis, o potássio que tem numa outra área indígena, lá no município de Altazes, no Amazonas. Tudo isso você pode aproveitar com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental e com usufruto dessa riqueza para os nossos estudantes, geólogos, engenheiros, técnicos, para as populações indígenas, para os municípios da Amazônia. Aí você tem 80% dos municípios da Amazônia não tem internet. Eu fui levar uma torre de observação atmosférica quando era ministro da Ciência e Tecnologia, e na torre você tinha que ter ali um posto de manutenção, né, de pesquisa. Os índios iam todos para lá para ver um celular, para querer ver a internet. Ou você acha que os nossos índios estão querendo viver no Neolítico? Não, eles querem ter acesso ao conhecimento, à tecnologia. Só os antropólogos é que acham, não todos, né, que os índios devem permanecer sem saber matemática, sem saber contar, porque isso dá uma boa tese de mestrado na Sorbonne. Não, isso não. Ministro, eu quero ir para a economia e quero citar um trecho que está no Quinto Movimento, que o senhor diz lá. O Brasil é um país, abre aspas, né? Desculpe, abre aspas, o Brasil é um país programado para não crescer. Quem produz, manda em quem não produz. Quem não gera empregos, manda em quem gera. Quem não paga imposto, manda em quem paga. Assim, ó, mas na reforma trabalhista, eu quero dar um exemplo. Na reforma trabalhista, me pareceu que os empresários estavam votando leis contra os empregados, né? Contra a massa trabalhadora. Então, assim, quem está gerando empregos, nesse caso, é que está mandando e quem não está gerando emprego, nesse caso. Eu queria saber, assim, se tem mais exemplos dessas três coisas que o senhor falou, da pessoa do grupo que gera emprego, que não gera emprego, mas manda em quem gera, do que não paga imposto, mas manda em quem paga, e do que não produz, que manda em quem produz. É que nós criamos no Brasil uma burocracia e empoderamos corporações no país que, de fato, bloqueiam completamente o nosso desenvolvimento, o investimento, tanto público quanto privado. Eu dei o exemplo aqui de tentativas que eu fiz como ministro, né, de atrair investimentos na área de tecnologia e enfrentamos muitas dificuldades na área da legislação tributária, muito complexa, a legislação de licenciamento. Você tem uma legislação concorrente, né? Porque você, no caso do meio ambiente, legisla a União, legisla o Estado e o Distrito Federal e legisla a corporação. O Ministério Público legisla. O Ministério Público vai aí parindo portarias, resoluções. O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, quando eu fiz o relatório do Código Florestal, me deparei com 16 mil normas sobre o meio ambiente. Você faz uma lei no Congresso, dessa lei você vai ter um decreto lá no Palácio, um decreto presidencial regulamentando a lei. Depois do decreto presidencial, você tem uma portaria do Ministério A, B ou C, porque você tem uma portaria do Ministério da Agricultura, outro da Ciência e Tecnologia, outro do Meio Ambiente, regulamentando o decreto presidencial. Você já está numa lei de 100 artigos, você já está ali mais ou menos em 300. Aí depois, abaixo da portaria ministerial, você tem a instrução normativa
do secretário de cada área, dizendo como aquela lei, aquele decreto e aquela portaria ministerial vão ser aplicados naquela secretaria do Ministério. Aí eu fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo. Quando essa lei chega em São Paulo, já tem uma outra portaria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, regulamentando a lei, o decreto, a portaria e a instrução normativa. E a resolução do CONAMA, aí o Ministério Público do Estado baixa uma outra portaria, regulamentando como o Ministério Público, aí a Secretaria... Não, eu estou fazendo o que eu vi. Gente, a gente fica até tonto com esse emaranhado normativo, dá até tontura. Que isso? Isso tudo transforma o agente público, o fiscal, num ditador. Ele chega numa propriedade qualquer, agrícola, ele faz o que ele quer, porque ele tem a norma que ele quiser. Aí você tem ainda a Procuradoria do Estado. Eu tentei resolver isso, pelo amor de Deus. Tinha uma portaria da Secretaria da Agricultura, uma portaria da Secretaria do Meio Ambiente, uma portaria da Procuradoria do Estado, uma resolução do Ministério Público, uma lei da Assembleia Legislativa, eu fui ao Tribunal de Justiça para tentar resolver isso. Eu estou falando disso, entendeu? Eu estou falando do operário, do trabalhador, porque ele é vítima de tudo isso, tá certo? Estou falando de uma burocracia empoderada, porque a burocracia ela tem essa natureza de procriar e de sobreviver. Ela precisa crescer, ocupar espaço para se fazer poderosa e influente. Bom. Ministro, eu quero aproveitar um pouquinho da sua posição de testemunha da história recente, quando o senhor estava ocupando um cargo bem alto na administração pública. Eu queria falar sobre as manifestações que começaram em 2013. Em 2013, aquelas manifestações que elas começaram assim, amorfas, né? Muita gente não sabia definir direito, e até mesmo quem participava, às vezes, não sabia. Em 2014, com o Não Vai Ter Copa, as manifestações foram tomando um corpo maior, uma definição. Em 2016, com os movimentos pró-impeachment, as pessoas foram assumindo papéis mais definidos, né, papéis mais claros, abertos. E em 2018, o Brasil passou por uma guinada à direita mais autoritária. A minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que tudo isso fez parte de um único movimento? E eu queria saber, na sua opinião, quem realmente chegou ao poder em 2018, além do Bolsonaro? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso foi orquestrado. Gente muito ruim se envolveu nisso, de direita e de esquerda, tá certo? Foi um movimento de sabotagem, de fora para dentro. Eu lembro, eu era ministro do Esporte quando esse movimento começou em 2013. Tinha um grande amigo, publicitário, de experiência internacional. Chamei para perguntar o que é que ele estava vendo daquilo. Ele disse: não, isso tudo é produzido, é organizado. E até me mostrou um dos vídeos que tiveram muito impacto, que era uma jovem revoltada contra a corrupção, contra os desmandos, contra a política. Ele disse, a primeira coisa que ele me falou: isso não é linguagem espontânea. A linguagem oral espontânea, a construção dos períodos, dos parágrafos, é de um jeito. A linguagem escrita, ele disse, a linguagem de teleprompter, isso é a linguagem produzida. Ele diz, o ambiente foi todo criado para dar a ideia de ser uma coisa caseira, intimista, mas a iluminação é profissional. Tudo aqui foi produzido para gerar esse efeito, tá certo? Apareceu uma coisa simples, espontânea, mas foi tudo produzido. Isso ele me falou. Alguns próceres internacionais que alertaram a presidente Dilma de que esse processo era um processo induzido. E quem participou disso? A direita, que queria o lugar do PT no governo, e uma parte da esquerda que queria o lugar do PT na oposição. Tá certo? E o PT foi cúmplice disso, porque não teve a coragem de denunciar os sabotadores que estão aí hoje como protagonistas, não. Gente de quinta categoria, irresponsável, quebrando tudo, depredando tudo, em torno de um movimento que queria o quê? Sabotar a Copa do Mundo, com apoio da mídia,
A Veja deu capa para essa gente, tá certo? Os black blocs quase que viraram heróis dessa mídia. Foram para a capa da Veja, a Folha de São Paulo cobriu esse pessoal com simpatia. A Globo chegou a parar suas novelas para Eu lembro. cobrir esses movimentos. Uhum. Então, isso foi uma coisa, e o PT ficou com medo, não enfrentou, não teve coragem de enfrentar, tá certo? Porque olhava para aquilo como se fosse parte dele, principalmente esses sabotadores mais à esquerda. Que outra coisa não queriam do que o lugar do PT. Diz, olha, isso aqui nós vamos destruir o PT, tá certo? A direita pega o governo e nós pegamos o lugar deles na oposição. É isso que eles estão pretendendo até hoje. E estão aí para isso. Aí isso foi de 2013 para 2014. Quase nós perdemos a Copa do Mundo por causa disso. Foi por um triz, tá certo? O presidente da FIFA chegou a orientar o cancelamento da Copa das Confederações, que significaria o cancelamento da Copa do Mundo. Foi um esforço muito grande que eu fiz. A presidente Dilma ajudou, fez um pronunciamento para evitar uma tragédia, uma desmoralização para o país. Porque para o mundo, a Copa tem o significado lúdico do esporte, da confraternização, mas eles observam também se o país é capaz de produzir, organizar e entregar um grande evento. Tá, eles observam isso. Não, o Brasil está entregando, organizou, funcionou, aeroporto, mobilidade, tudo bem, a engenharia, tudo, eles olhavam tudo. Até a engenharia empregada nos estádios, eles olhavam. Tinha um grupo de fiscalização de engenheiros que a FIFA trazia da Europa para medir, fiscalizar. Então, isso tudo nós submetemos a um risco, né? Porque grupelhos, né, conservadores, um pouco estavam incomodando-se, porque era para colar no governo da Dilma o carimbo da incompetência na gestão. Se a Copa fracassa, é um carimbo mundial de incompetência. E esse carimbo também interessava a esses grupelhos de esquerda, esses sabotadores, né, pretensamente de esquerda. Interessava, era evidente. Estão por aí até hoje, tá certo? Um dia até houve aí, eles queriam impedir o jogo de abertura, queriam ocupar o metrô para impedir o jogo de abertura da Copa. E aí a Polícia Militar de São Paulo reprimiu aí umas manifestações, teve gente do governo que reclamou. Um dia eu disse à presidente, eu digo, a senhora agradeça se tiver Copa a uma instituição chamada Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá certo? Agradeça, porque se esses sabotadores não conseguiram o intento, é porque ainda houve quem impedisse que eles chegassem às últimas consequências nesse quesito. E isso aí veio o quê? Chamam de guerra híbrida. Ministro, guerra híbrida. Eu acho que ela existe. Acho que ela existe. Desculpa. Deixa ele só responder quem chegou no poder junto com o Bolsonaro, finalmente, depois de tudo isso aí que você está falando. Então, é o seguinte, a Dilma foi tirada para esse pessoal da terceira via chegar no poder. Só que o Bolsonaro atravessou o samba, tá certo? Não estava previsto o Bolsonaro. Tá certo? O Bolsonaro foi a figura que surgiu dos escombros. A surpresa. Quando a Lava Jato, com apoio da mídia, tá certo? Com apoio do PSOL, vamos dar o nome aos bois, tá certo? Do PSDB, com esse apoio todo, tá certo? Conseguiu destruir a política. O que é que surgiu dos escombros da política? Surgiu essa figura, tá certo? Que atravessou e ganhou a eleição. Não era o plano, não era esse. O plano era um outro, né? Mas foi isso que aconteceu. Então, o Bolsonaro ele não esperava, ele não estava preparado, tá certo? Como não está até hoje, tá certo? Não sabe até hoje quem é o adversário dele, tá certo? Se confunde completamente, é uma pessoa desesperada, insegura, completamente insegura, né? Porque não sabe como sair de um mandato limitado, sindicalista, do Congresso para administrar o país nessa complexidade, com o Olavo de Carvalho e os filhos, podia dar certo, tá certo? Muito difícil de dar certo. Mas eu acho que foi esse pessoal que chegou aí, né? Uma gente desavisada. Aí o mercado, esse pessoal da terceira via, tentou colar no governo. Então, bota a agenda nossa aí, bota aí com o Paulo Guedes, vamos ver. Mas
a agenda também não prosperou. Paulo Guedes também não tem capacidade, é muita coisa para ele, 4 ministérios nas mãos, Sim. fazenda, planejamento, indústria e comércio, trabalho, emprego. Ele não soube o que fazer com isso. Então, o resultado é um fracasso. Né? E agora esse pessoal está meio sem saber o que fazer. Ministro, a gente está lançando o programa no dia 6 de setembro, né? No dia anterior ao 7 de setembro de 2021, que está havendo um alarido gigantesco em torno dessa data hoje. Eu queria saber qual é a avaliação do senhor, se o senhor tem informações ou se o senhor tem análise para falar para a gente o que pode acontecer, o que deve acontecer nesse 7 de setembro de 2021, auge aí da crise política, econômica e social do governo Bolsonaro. Olha, é difícil, né? Você prever exatamente um acontecimento onde você tem forças que trabalham, né, para que as manifestações aconteçam num ambiente, não digo tranquilo, mas pelo menos pacífico, e outros setores que apostam no confronto, entre eles o presidente da República. E não é pouca coisa, o presidente da República apostar no confronto. Tá certo? Acho que é o que restou para ele. Por quê? Porque quando o presidente fabrica uma campanha de descrédito das instituições, como instituições capazes de mediar os conflitos na sociedade, a outra alternativa que resta é a violência, tá certo? Você não confia no Congresso, você não confia no Judiciário, você não confia em quê? Não, então restou a violência, você não tem outro meio. O presidente, na verdade, estimula a violência. Na prática, é isso que ele está fazendo. O estímulo dele será suficiente para desencadear um processo de violência? Eu creio que não, tá certo? Creio que os fatores de contenção ainda são mais fortes, mas você não pode assegurar com certeza que isso vai funcionar. É o que nós queremos e é o que nós esperamos e é o mais provável. Mas sempre tem um fator imponderável nesses processos. Nós vimos isso nos Estados Unidos, né, com aquela tentativa de invasão do Capitólio. Então, você não pode, de qualquer maneira, achar que as manifestações serão 100% pacíficas. Acho que há um esforço nesse sentido, inclusive dentro dos próprios grupos que organizam a manifestação. Mas há grupos lá de provocadores que podem fugir ao controle. Hoje o Alexandre de Moraes ele prendeu um blogueiro bolsonarista que supostamente, né, segundo ele, estava na preparação de um dos atos, que serão vários, né? Então, hoje já aconteceu uma prisão, né? Hoje, no caso do dia da gravação do programa, né, sexta-feira. O que o senhor acha dessas prisões por fake news? O que o senhor acha dessas prisões? Os ministérios públicos dos estados e a Polícia Federal deveriam, daqui até o dia 7, promover uma investigação pesada nas redes sociais, e aqueles que estiverem propondo atos de violência têm que ser presos, não tem jeito, entendeu? Você não vai prender uma pessoa por se manifestar. Agora, uma pessoa por ameaçar as instituições, por ameaçar a violência, aí você tem que prender, não tem jeito. Uma coisa é o direito do pessoal se manifestar, é legítimo. Outra coisa é o de promover violência. Aí não, tá certo? Aí você não pode tolerar. Acho que a Polícia Federal, com o Ministério Público dos Estados, deveria promover uma peneira, tá certo? Onde encontrar indícios de propaganda de violência nesses grupos de internet, tem que prender, tá certo? Tem que prender. Livre quem quer se manifestar, tudo bem. A democracia é para isso, né? Agora, para a violência, não. Porque a violência significa você negar a manifestação do outro. Sim, tá certo? sim. Mas não pode. Isso aí é o oposto. Não tem como tolerar, não tem como aceitar. Tá certo. Ministro, o senhor já lançou a sua pré-candidatura à presidência da República em 2022, né? Eu queria saber o que o senhor espera da sua campanha e o que o senhor espera do jogo político em 2022. O senhor tem uma experiência muito grande, né? Então, o senhor vai falar aqui para a gente, dividir com a gente o que o senhor acha que vai acontecer em 2022. Olha, a minha
pré-campanha é um apelo que eu recebi de amigos que me acompanham pela vida política, são trabalhadores, sindicalistas, pesquisadores, acadêmicos, militares da reserva, agricultores, produtores rurais. São esses os amigos com os quais eu tenho conversado e nós examinamos o que fazer. Eu não tenho identidade com as duas principais agendas que estão aí em disputa, né, que é a agenda do PT. Quando eu falo PT, é porque eu separo o presidente Lula disso. Entendeu? Ele é uma coisa, a agenda do PT é outra. A agenda do PT é essa agenda identitária, uma agenda carregada de ressentimentos, né, de mágoas. E a agenda do Lula? Oi? E a agenda do Lula? Qual que é a diferença da agenda do PT para a do Lula? É que a agenda do Lula ela tem uma esfera de autonomia em relação ao PT. Você vê o governo do Lula. O que é que foi o governo do Lula? Ele fez uma composição, ele colocou no Ministério da Agricultura uma expressão, uma estrela de primeira grandeza do agronegócio. Certo? Colocou o Roberto Rodrigues. Ele não colocou um sem terra, colocou o Roberto Rodrigues. Ele colocou no Ministério da Indústria e Comércio, não colocou um sindicalista, ele colocou uma expressão, uma estrela de primeira grandeza do mundo empresarial do Brasil, da Fiesp, o Luiz Furlan. Ele colocou onde é que ele colocou um outro nome importante desse setor? O vice-presidente da República. Sim, um dos maiores empresários do Brasil. Um industrial, ele não colocou um lobista empresarial, nem um executivo do setor de serviço. Ele foi buscar um grande industrial brasileiro, industrial vitorioso, que tem um império na área de têxtil, né, que prossegue hoje com o filho. Então, foi essa a composição que o Lula fez. O Lula fez um governo heterogêneo, que não é a visão do PT. Então, não, peraí, para completar, ele colocou no Banco Central... Sim, é até meme isso. Tirou do PSDB o Henrique Meirelles, era deputado federal eleito pelo PSDB de Goiás. Está lembrado disso? E consta ainda, segundo a lenda, Mercadante teria convidado o próprio Armínio Fraga a prosseguir na presidência do Banco Central. Então, esse é o Lula, tá certo? Então, o Lula ele faz a agenda econômica da Faria Lima, tá certo? A agenda industrial da Fiesp, a agenda social do Banco Mundial e a agenda ambiental da Embaixada da Noruega e das ONGs, tá certo? Eu acho que é o que ele tende a fazer de novo. Isso pode produzir uma vitória eleitoral? Pode, mas, na minha opinião, não tira o Brasil do lugar. Tá certo? Essa agenda não tira mais o Brasil do lugar. Essa agenda é a agenda do pântano. Essa agenda é a agenda da areia movediça. O Brasil não sai do lugar com isso. O Brasil tem que procurar outra agenda. Então, por essa razão, é que eu tenho muito apreço por ele, tenho gratidão até, que eu fui o primeiro líder do governo dele, fui coordenador político do governo dele, fui presidente da Câmara com o apoio dele. Depois fui derrotado numa eleição pelo PT, numa aliança com o PMDB, tá certo? A aliança essa apoiada por ele. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Segue o jogo, né? Segue o jogo, tudo bem. Graças a Deus, eu como diria o Darcy Ribeiro, tenho orgulho das minhas derrotas. Tá certo? E é o seguinte, então é isso. A outra agenda é essa do Bolsonaro, que é uma agenda desorientada. Aí eu disse, então eu vou procurar um outro caminho, a agenda do quinto movimento. É essa agenda que eu vou discutir, que eu vou apresentar, tá certo? Não tenho partido, não estou filiado, não represento nenhuma grande corporação, mas tem essas ideias. E as ideias eu tenho assim muita confiança em que elas possam ajudar a fazer esse debate, e essa a minha pré-candidatura. Tá certo. Caio, vamos chamar o ministro para o nosso desafio?
Momento Jânio Quadros. Ministro, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o Momento Jânio Quadros. Seguinte, como o senhor sabe muito bem, nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? E com o senhor vai ficar bem legal, porque o senhor acabou de afirmar a sua pré-candidatura à presidência da República. Então, eu quero que o senhor se imagine hoje, Aldo, setembro de 2021, como o atual presidente do Brasil, e que o senhor escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser um convite para ocupar um cargo no seu governo, pode ser um pedido de socorro, pode ser qualquer coisa. E claro que o senhor tem que compartilhar com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete e a gente afixa esse bilhete que vai ser falado no nosso mural do site. E o senhor tem até um conhecimento de causa melhor ainda em relação ao Jânio, porque presidiu uma CPI nos tempos de vereador contra o prefeito Jânio Quadros de São Paulo, né? Eu faria, o meu bilhete seria um bilhete circular a um grupo de ministros pedindo 5 sugestões a cada um de como promover o desenvolvimento da Amazônia com a proteção do meio ambiente e das populações indígenas. Tá certo. Excelente, ministro. Ministro, muito obrigada. Eu agradeço o senhor em meu nome e no nome de toda a equipe. Fazer essa preparação para uma conversa com o senhor é quase como mergulhar na história mesmo, né? E, assim, especificamente na minha preparação, eu assisti uma conversa sua com deixa eu até pegar o nome aqui, no Bússola Líderes, que era com o Rafael Lisboa e com o Alon Fellerwerker. E aí, o senhor disse uma frase nessa conversa que me emocionou muito. E aí eu escutei, acho que foi segunda ou terça, não sei, eu escutei, aí dei pause, aí voltei um pouquinho, aí escutei de novo, dei pause, voltei um pouquinho, e hoje eu escutei de novo. E foi numa pergunta do Alon. Ele estava perguntando para o senhor sobre os caminhos que o Brasil poderia percorrer para conseguir uma coesão nacional. E ele enfatizou muito a dicotomia entre conciliação e ruptura, que podem ocorrer quando se busca uma coesão, né? E aí, ele te perguntando sobre esse caminho, né? Você respondeu o seguinte: olha, Alon, abre aspas, né? Olha, Alon, nós estamos aqui tratando dos caminhos conhecidos, mas pode haver também caminhos que nós ainda não conhecemos. Fecha aspas. E eu fiquei tão aliviada de ouvir isso, porque, assim, a esperança, ela necessita do desconhecido, tanto para existir, quanto para resistir. E no Brasil de hoje, a gente conseguir imaginar que ainda existem travessias a serem descobertas é muito bom. Então, agradeço, senhor. Um beijo, obrigada. Obrigado. Um abraço, Muito obrigado. Um abraço, viu? Um abraço, Lívia, um abraço, Caio, um abraço a todos vocês. Muito obrigado, ministro, uma honra. Eu queria pedir a música da vida do senhor. Todo mundo que vem aqui ao Política ao Quadrado fala uma música, que a gente tem uma playlist, todo convidado tem a sua música, e a gente mostra para o pessoal que gosta de ouvir. Qual é a música da vida do... Qual? Triste Partida, do Patativa de Assaré, na voz de Luiz Gonzaga. Que maravilhoso. Ah, maravilha. É o Brasil. É o Brasil profundo. Muito obrigado, ministro. É isso, pessoal. Leiam o livro O Quinto Movimento. Está de graça, pessoal. Vocês podem baixar o PDF de graça na internet. E o livro, ele não tem preço. É maravilhoso para a gente entender como que a gente pode sair dessa encalacrada. É um projeto político de peso, né? Muito importante para a gente compreender o Brasil. Convido vocês a acompanharem o Política ao Quadrado nas redes sociais. A gente está no Twitter, Facebook, Instagram e estamos também em todas as plataformas de áudio. É isso, um grande abraço. Beijo, gente. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoia.se/política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto.
Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.